É Blaise Montgomery, e eu tenho uma história para contar. Uma história que, até agora, eu mesmo não sabia que seria possível viver. Sou designer gráfico, um ofício que escolhi pela paixão de criar, pela paz que encontro em transformar ideias em imagens. Tenho 47 anos e moro em Asheville, Carolina do Norte. Asheville é uma cidade encantadora, cercada por montanhas e famosa por sua atmosfera acolhedora. Aqui a comunidade valoriza o que é diferente, o que é único, e eu me sentia em casa, vivendo uma vida pacífica com meu parceiro. Owen e eu estamos juntos há 3 anos. Ele é bibliotecário, um homem metódico, de pensamento lógico e cuidadoso. O tipo de pessoa que, enquanto organiza as prateleiras da biblioteca, provavelmente está organizando também os pensamentos em sua mente. Nós tínhamos uma relação serena e equilibrada, sem grandes tempestades, mas com muita cumplicidade. Era o tipo de amor que não exigia explicações ou justificativas. Um amor que parecia natural, quase como respirar. Aquela manhã começou como tantas outras. O sol estava suave, e eu podia ver os raios matinais iluminando as montanhas ao longe. Asheville é o tipo de lugar onde a natureza se mistura com a cidade, onde você pode sentir o cheiro de terra úmida e ver os pássaros brincando nos fios de eletricidade. Peguei minhas chaves na mesinha da sala e me despedi de Owen com um rápido beijo. Ele estava tomando seu café e lendo um livro, como sempre fazia antes de sair para o trabalho. "Nos vemos mais tarde", eu disse, e ele sorriu, levantando o olhar do livro por um breve momento para acenar de volta. Ao entrar no carro, senti uma tranquilidade familiar. Era uma rotina que me trazia conforto. Ligar o carro, ajustar o volume da música e simplesmente deixar o som fluir enquanto dirigia pelas estradas sinuosas que levavam até o escritório. Naquele dia, eu escolhi uma playlist antiga, cheia de músicas que conhecia de cor. Estava tudo bem, eu achava. Enquanto dirigia, pensei em como minha vida tinha se estabilizado, como tudo parecia em paz. Talvez eu nunca tenha questionado profundamente minhas escolhas ou quem eu era. Eu estava feliz. Ao menos eu acreditava que estava. Minha relação com Owen era confortável, nossa rotina era estável, e eu nunca pensei que precisaria de mais do que isso. Mas algo estava para mudar, e a sensação de segurança que eu havia construído ao longo dos anos estava prestes a ruir. Tudo o que eu considerava sólido, todas as minhas certezas, seriam testadas de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Eu continuava dirigindo, imerso em meus próprios pensamentos, até que, em uma fração de segundo, minha vida mudou para sempre. Foi um instante rápido demais para registrar, mas longo o suficiente para deixar uma marca permanente em mim. A imagem daquele animal atravessando a estrada, os reflexos rápidos que me levaram a desviar e, em seguida, o vazio. Isso é só o começo da minha história, e mal posso acreditar no que ainda tenho para contar. Ainda posso lembrar com detalhes vívidos o instante em que tudo se transformou. A estrada estava tranquila, quase deserta, e meus pensamentos eram leves, vagos, quase como o som da música suave que tocava. Estava a poucos minutos do trabalho quando, de repente, algo me tirou desse estado de calma. Vi um vulto, uma sombra rápida cruzando meu campo de visão. Era um animal. Não consegui identificar exatamente o que era. Talvez um cervo ou um cachorro de rua. Instintivamente, virei o volante para evitar o atropelamento. O carro perdeu o controle em uma fração de segundo, saindo da estrada como se estivesse em um deslizamento. Senti o peso do carro girando, meu corpo sendo pressionado pelo cinto de segurança, e o mundo ao meu redor se tornou um borrão. O som dos pneus raspando no asfalto foi rapidamente substituído por um estrondo ensurdecedor quando o carro começou a capotar. A cada volta, ouvia os vidros estilhaçando, o metal retorcendo, e a sensação de perda de controle era completa. Eu estava preso em um redemoinho de caos, sem ter a mínima ideia de onde estava indo ou como aquilo terminaria. Minha cabeça batia repetidas vezes contra o encosto, e eu só conseguia me agarrar ao volante, tentando, de alguma forma, manter o controle. Mas era inútil. O carro finalmente parou de girar, depois do que pareceu uma eternidade, repousando com uma violência calma em uma ravina à beira da estrada. Tudo estava silencioso, mas o silêncio era opressor. Senti uma dor intensa em todo o corpo,
especialmente nas pernas e no peito. O ar parecia preso nos pulmões, e cada respiração era um esforço doloroso. Ainda meio atordoado, abri os olhos. O para-brisa estava completamente estilhaçado, e havia um cheiro de gasolina misturado ao odor metálico do sangue. Estava preso. Meu corpo estava imobilizado pelo cinto e pelos destroços que me rodeavam. Eu sentia o peso da dor, mas algo dentro de mim dizia para não entrar em pânico. Olhei para cima e vi apenas o céu, parcialmente encoberto pelas árvores que cercavam a ravina. Não conseguia mover o corpo e uma onda de medo começou a me invadir. O tempo parecia dilatado, como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. Lembro-me de pensar que talvez aquilo fosse o fim. Eu estava sozinho, preso em uma armadilha de metal, sangrando e incapaz de me mover. Tudo o que eu queria era ver Owen, dizer a ele o quanto o amava, o quanto ele significava para mim. Pensamentos que nunca antes passaram pela minha mente de forma tão urgente começaram a inundar meu coração. Eu estava diante da minha própria mortalidade, e isso me assustava de uma forma que nunca havia sentido antes. Demorou até que eu ouvisse o som de sirenes ao longe, aproximando-se lentamente, como se viessem de outro mundo. A espera foi interminável, mas finalmente vi vultos se aproximando. Os paramédicos chegaram e começaram a trabalhar para me tirar dali. Sentia suas vozes como ecos distantes, as instruções entre eles se misturando ao som abafado da minha própria respiração. Ele está gravemente ferido. Temos que estabilizá-lo, ouvi alguém dizer. Durante o resgate, a dor se intensificou e tudo começou a escurecer. Senti uma pressão no peito, uma sensação de peso que me puxava para baixo, para um vazio desconhecido. Meu coração parou de bater pela primeira vez. Naquele instante, tudo o que eu sabia se dissolveu na escuridão. A sensação de flutuar começou quase sem aviso. Senti uma leveza crescente, como se algo dentro de mim estivesse sendo puxado para fora, como se eu estivesse me desprendendo de mim mesmo. Foi uma sensação estranha, mas não era dolorosa. Pelo contrário, havia uma paz fria que se instalava lentamente, afastando toda a angústia e o desespero que eu havia sentido nos minutos anteriores. Quando abri os olhos, ou pelo menos tive a impressão de abri-los, percebi que estava vendo o que só posso descrever como uma versão etérea de mim mesmo. Eu estava ali, mas ao mesmo tempo não estava. Pude ver meu corpo preso nos destroços do carro, cercado pelos paramédicos que trabalhavam freneticamente. A cena era como se fosse um filme estranho, onde eu era ao mesmo tempo espectador e personagem. Eu estava observando tudo de cima, como se estivesse a poucos metros acima do chão, vendo o meu próprio rosto pálido e a expressão tensa dos socorristas. Um deles fazia compressões no meu peito, enquanto o outro colocava uma máscara de oxigênio sobre o meu rosto. Ouvi o som distante de alguém dizendo que meu coração havia parado de novo. A voz parecia abafada, como se viesse de debaixo d'água, mas, de alguma forma, eu entendia cada palavra. Curiosamente, a dor, o medo e até o desespero haviam desaparecido. Era como se, naquele instante, nada daquilo realmente importasse. Observei tudo com um distanciamento emocional absoluto, sem nenhuma angústia, apenas uma curiosidade calma e uma aceitação serena do que estava acontecendo. Era como se eu estivesse assistindo a uma versão de mim mesmo que, de repente, deixara de ser relevante. Ao me ver ali, sem vida, pensei em Owen, mas era como se essa lembrança também fosse distante. Eu o amava, claro, mas havia algo mais profundo me chamando. Algo que transcendia todos os sentimentos que eu havia experimentado até então. Fiquei observando a cena abaixo de mim por mais alguns segundos, embora, para ser honesto, o conceito de tempo também parecia ter se tornado irrelevante naquele momento. Em certo instante, percebi que minha atenção estava começando a se desviar. Algo no ambiente estava mudando, como se uma nova energia estivesse se manifestando ao meu redor. Era um puxão sutil, mas insistente, e eu sentia que precisava seguir. A cena da equipe de resgate foi ficando cada vez mais distante, como se estivesse sendo lentamente dissolvida em um borrão. Não houve pânico, nem mesmo uma hesitação. Eu simplesmente fui sendo levado. A sensação de separação era cada vez mais clara. Eu estava deixando para trás tudo o que conhecia, todos os detalhes do mundo que antes eu considerava a totalidade da minha existência.
Mas agora, essa existência parecia pequena, quase insignificante. Meu corpo era apenas uma casca, algo que eu usava para navegar pelo mundo físico, e agora parecia uma roupa velha, abandonada. Perdi de vista os paramédicos e tudo o que acontecia ao redor do meu corpo. Senti uma calma profunda, uma paz que nunca havia experimentado antes, como se estivesse sendo acolhido por algo imenso e sereno. Aquela era uma realidade que não se parecia em nada com o que eu conhecia, mas, de algum modo, era mais real do que tudo o que eu já havia vivido. Foi nesse estado de entrega que comecei a sentir uma leve atração, um impulso quase magnético que me puxava em uma direção específica. Eu estava sendo chamado para algo muito maior do que eu podia compreender, algo que transcendia toda a minha experiência humana até aquele momento. Que, sem hesitar, segui em frente, sentindo que aquilo era apenas o começo de uma jornada que eu jamais poderia imaginar. Assim que me deixei levar pela força que me chamava, fui envolvido por um túnel de cores intensas e formas que pareciam dançar em minha visão. Cada cor pulsava como se estivesse viva, emitindo luz e calor, e o som era uma sinfonia quase impossível de descrever. Era como se o universo estivesse vibrando ao meu redor, e eu fazia parte daquela melodia, flutuando por uma passagem que não tinha começo nem fim. O túnel parecia infinito, mas, de algum modo, sabia que ele me levava a algum lugar. Eu estava sendo puxado, como um pedaço de poeira atraído pela gravidade de uma estrela, e não conseguia resistir, mas, sinceramente, nem queria. Havia uma paz estranha naquela travessia, como se eu estivesse indo para casa, como se todos os meus questionamentos e dúvidas estivessem prestes a serem respondidos. Enquanto seguia por aquele espaço entre o mundo e o desconhecido, algo surpreendente começou a acontecer. Imagens da minha vida começaram a surgir ao meu redor. Cenas que eu reconhecia, mas que pareciam mais intensas, mais reais do que nunca. Não era uma simples lembrança. Era como reviver cada momento com uma profundidade emocional e espiritual que eu nunca havia experimentado. A primeira cena que surgiu foi de minha infância, um momento simples, mas carregado de significado. Vi meu eu de 5 anos, brincando sozinho no quintal de casa, enquanto observava as nuvens e imaginava formas, a inocência daquele instante, a curiosidade de um menino que ainda não conhecia o peso das responsabilidades. Eu senti cada emoção daquela época, como se estivesse vivendo tudo novamente. As cenas passaram rapidamente, uma após a outra, cobrindo todas as fases da minha vida: adolescência, juventude, meus primeiros relacionamentos, meus estudos e o início da minha carreira como designer gráfico. Vi cada amizade, cada palavra dita e não dita, cada momento de alegria e também de tristeza. E então, finalmente, revivi meus relacionamentos mais íntimos, incluindo meu tempo com Owen. Esse instante foi particularmente intenso. Ver cada gesto de carinho, cada discussão, cada reconciliação. Era como se toda a nossa história juntos estivesse passando diante dos meus olhos, mas com uma nova clareza. Eu conseguia sentir o impacto das minhas ações sobre ele e, mais do que isso, percebia as consequências espirituais das minhas escolhas. Eu havia vivido cada momento como se fosse apenas isso, um momento, sem considerar o impacto além do que eu podia ver ou tocar. Foi então que a revelação me atingiu. Percebi que todas as escolhas que fiz em minha vida, especialmente aquelas relacionadas aos meus relacionamentos, tinham um peso muito maior do que eu havia imaginado. Minha vida tinha sido guiada por uma busca por amor e por uma tentativa de encontrar meu lugar no mundo, mas eu nunca tinha parado para considerar o significado espiritual de cada decisão. Eu percebia agora que minhas ações, meus gestos, minha maneira de amar, tudo isso reverberava além da minha própria compreensão. Senti uma mistura de tristeza e admiração ao reviver essa jornada. Era como se uma verdade maior estivesse se revelando para mim, uma verdade que eu nunca havia enxergado em vida. Compreendi que minhas decisões, inclusive aquelas que eu havia justificado para mim mesmo, tinham um impacto profundo, e que nada na vida é insignificante. Cada ato de amor, cada palavra dura, cada escolha que fiz estava interligada a algo maior, e agora eu começava a entender o verdadeiro significado disso. Ao final desse processo, o túnel começou a se expandir,
e senti que estava sendo levado para um lugar ainda mais profundo, um espaço onde eu poderia finalmente entender as respostas que buscava. A paz se misturava à curiosidade e a um sentimento de humildade, e eu sabia que estava me aproximando de algo que mudaria para sempre o meu entendimento sobre a vida e o amor. Assim que o túnel de cores e lembranças começou a se dissipar, senti a presença de algo imenso, algo que era ao mesmo tempo inatingível e familiar. Não era como uma pessoa ou uma figura que eu pudesse descrever. Era uma presença. A presença não tinha forma, mas sua energia preenchia tudo ao meu redor, e eu soube instantaneamente que estava diante de algo infinitamente maior do que eu. Era como se todo o universo estivesse comprimido em um só ponto, irradiando luz e amor em uma intensidade tão profunda que palavras são insuficientes para descrevê-la. Eu sabia que não era simplesmente uma luz comum, era uma força divina, uma essência que transmitia ao mesmo tempo paz e uma autoridade incomensurável. Em nenhum momento tive dúvidas de que estava na presença de algo sagrado. Naquele momento, todas as minhas dúvidas, toda a resistência que eu havia sentido ao longo da vida, começaram a desmoronar. Fiquei ali, imerso naquela luz, sentindo-me simultaneamente acolhido e desnudado. A presença conhecia cada parte de mim, cada segredo, cada pensamento e, ainda assim, não havia julgamento. O amor que emanava daquela luz era avassalador, mas não era um amor passivo. Era uma força que penetrava nas camadas mais profundas do meu ser, revelando tudo o que eu havia escondido, até mesmo de mim mesmo. Foi então que ouvi, não com os ouvidos, mas de alguma forma diretamente na minha consciência, uma voz que parecia vir de todas as direções. Ela não falou em palavras, mas em um entendimento direto, como se a sabedoria estivesse sendo infundida em mim. A primeira mensagem que recebi foi de que eu era amado, completamente e sem reservas, mas que o amor divino não significava ausência de verdade. A presença me mostrou partes da minha vida que eu pensava entender, mas agora via de forma diferente. Era como se cada escolha, cada ação estivesse sendo revelada sob uma nova luz, uma luz que iluminava o que eu havia ignorado ou racionalizado. Percebi, com uma clareza dolorosa, que muitas de minhas decisões haviam sido guiadas por uma visão limitada, uma visão que focava apenas no presente e na satisfação pessoal, sem considerar as implicações maiores. Fui inundado por uma série de compreensões. A presença me mostrou que o amor e os relacionamentos tinham uma dimensão espiritual que eu nunca havia percebido completamente. Havia uma harmonia na união entre homem e mulher que refletia algo muito profundo, um princípio de criação, uma representação espiritual que ia além da união física e emocional. Não se tratava de condenação, mas de uma revelação que tocava minha alma em um ponto sensível. A presença não me dizia que eu era errado ou me condenava por minhas escolhas. Em vez disso, mostrava-me uma realidade maior e um propósito que eu não havia considerado. Cada ato de amor e cada relacionamento tinha um significado que se estendia para além da vida terrena, e eu percebia agora que minhas escolhas tinham se afastado desse princípio. Eu sentia uma dor que vinha da compreensão, uma espécie de lamento espiritual, mas junto com ela vinha também uma esperança, como se ainda houvesse uma chance de redirecionar meu caminho. Em meio a essa revelação, a presença transmitiu outra mensagem, que minha vida ainda não havia acabado e que eu tinha uma escolha a fazer. Eu poderia voltar com um novo entendimento e, assim, compartilhar essa verdade com os outros. A escolha de viver plenamente essa conexão espiritual, de honrar esse amor divino, estava em minhas mãos, e a presença me concedia o livre-arbítrio para decidir meu futuro. O encontro terminou com uma sensação de paz imensa, uma paz que jamais experimentei antes. Sentia-me amado, aceito, mas também desafiado a mudar. Estava claro que minha missão não era apenas para mim, mas para todos aqueles que, como eu, buscavam compreensão e sentido. A presença me guiaria, eu sabia, mas o trabalho, a transformação, deveria começar dentro de mim. Após o encontro com a presença divina, senti-me envolvido por uma paz intensa e um amor incondicional, mas também um peso, uma responsabilidade que eu nunca antes imaginara. Havia algo em mim que começava a despertar, como uma centelha de compreensão que crescia a cada segundo.
Foi então que a presença me conduziu a um entendimento ainda mais profundo sobre minha vida, especificamente sobre meus relacionamentos e a maneira como eu escolhi expressar o amor e a minha identidade. De alguma forma, eu sabia que a presença compreendia tudo o que eu era e aceitava cada parte de mim. E, ainda assim, eu sentia que minhas escolhas estavam sendo reveladas sob uma nova ótica, uma perspectiva que nunca antes havia considerado. A presença me fez sentir, em vez de ouvir, uma verdade, que o amor entre um homem e uma mulher tinha um propósito espiritual muito além do que eu imaginava. Era uma união que refletia algo sagrado, uma complementaridade que eu nunca havia enxergado em sua totalidade. Em meio à compreensão, senti uma mistura de dor e alívio. Por mais que eu acreditasse em meu direito de viver plenamente minha identidade e meus relacionamentos, a presença me mostrava que havia uma ordem espiritual, uma conexão que transcendia as preferências individuais. A mensagem era clara, mas não veio com julgamento ou reprovação. Era uma verdade que estava ali, e eu podia senti-la no âmago do meu ser. As palavras, embora não ditas em voz alta, ecoaram dentro de mim. Você é livre para escolher, Blaze. Mas lembre-se de que cada escolha traz consigo uma consequência espiritual, uma ressonância que afeta não apenas você, mas aqueles ao seu redor e o próprio fluxo de amor divino. Aquelas palavras, ou talvez sentimentos, reverberaram em meu coração com uma força que quase me fazia hesitar, mas também me davam uma clareza jamais experimentada. A presença me levou a rever a essência do relacionamento com Owen. Eu vi nossos momentos juntos, desde os dias em que estávamos nos conhecendo, até os anos de convivência, compartilhando risos, lutas, apoio mútuo e, acima de tudo, um amor genuíno. Eu nunca tinha duvidado da verdade e da autenticidade desse amor, mas, ali, diante dessa revelação, fui forçado a encarar o fato de que nosso relacionamento, por mais sincero e profundo que fosse, estava distante daquele plano espiritual que eu agora compreendia. Sentia uma tristeza profunda, mas não era uma dor de arrependimento. Era uma tristeza ao perceber que eu não havia compreendido o propósito mais elevado do amor. No entanto, essa tristeza foi rapidamente acolhida por uma compreensão maior. A presença não estava pedindo que eu negasse quem eu era, mas me mostrando que o amor verdadeiro não se limita a uma experiência individual. Ele deve ser uma expressão do amor divino, um reflexo da harmonia entre o espiritual e o terreno. Compreendi que eu não estava sendo condenado. Pelo contrário, estava sendo amado a um nível que eu jamais poderia entender completamente. Mas junto com esse amor vinha uma responsabilidade, a de buscar a verdade, de viver uma vida que honrasse a harmonia espiritual que eu agora enxergava. Sabia que isso implicaria uma transformação, uma mudança de vida, mas a presença me deu liberdade para escolher esse caminho ou seguir como antes. As lágrimas que escorreram pelo meu rosto eram de dor e gratidão ao mesmo tempo. Eu não sabia exatamente o que faria quando voltasse ao meu corpo, como essas revelações mudariam meu relacionamento com Owen, nem se ele compreenderia essa nova verdade que eu agora carregava. Mas, no fundo, sabia que minha vida jamais seria a mesma e que, de alguma forma, eu encontraria um meio de viver em harmonia com essa revelação, de honrar o que foi mostrado a mim. No silêncio que se seguiu, senti que estava sendo preparado para retornar ao mundo material, mas ainda havia mais a ser revelado. A presença continuou ao meu lado, enquanto eu sentia uma nova força, uma clareza renovada sobre o que significava viver em plena comunhão com o amor divino e com um propósito mais elevado. Depois da revelação sobre o significado espiritual do amor e dos relacionamentos, senti a presença me conduzir a um lugar completamente diferente. O cenário mudou, e de repente me vi em um espaço vasto, mas vazio, onde várias figuras estavam paradas, em um estado de imobilidade. Essas figuras tinham formas humanas, mas eram como sombras, envoltas em uma espécie de névoa que ofuscava seus rostos e identidades. Essas almas pareciam presas, estagnadas em um tipo de espera interminável. Havia algo de triste e pesado naquele lugar, uma energia de resignação, como se cada uma delas estivesse, de algum modo, consciente de sua própria condição, mas incapaz de sair dela. Eu podia sentir que essas almas eram tão humanas quanto eu.
mas havia nelas uma falta de vitalidade, uma ausência de conexão com algo maior. Enquanto eu caminhava entre elas, senti que essas almas tinham uma história e que, em vida, algumas delas haviam feito escolhas parecidas com as minhas. Não era uma semelhança literal, mas algo mais profundo. Senti que essas almas estavam ali porque, de alguma forma, tinham ficado presas em justificativas e interpretações pessoais que as afastaram de uma conexão espiritual plena. Algumas tinham vivido de acordo com o que acreditavam ser a verdade, mas ao longo do caminho haviam perdido a essência dessa verdade, ficando aprisionadas em dogmas, racionalizações e um certo orgulho espiritual que as cegava. A presença ao meu lado parecia me incentivar a refletir sobre o que eu via. Percebi que essas almas eram, em essência, como eu, seres humanos que buscaram um propósito, que fizeram escolhas baseadas em suas crenças e que procuraram justificar suas vidas de acordo com o que entendiam como certo. Mas, ao fazer isso, tinham se distanciado da verdadeira conexão com o divino. Estavam presas em interpretações e crenças que, ao invés de libertá-las, as aprisionaram em um estado de estagnação. A visão era dolorosa, mas também esclarecedora. Eu podia ver que, ao longo da minha vida, eu também havia me agarrado a certas justificativas e interpretações que me impediam de ver a verdade maior. Eu me questionava se, assim como essas almas, eu havia usado certas convicções para justificar escolhas que, no fundo, eu sabia que poderiam estar em desacordo com um propósito mais elevado. A presença me transmitiu um entendimento silencioso. Essas almas não estavam condenadas, mas estavam presas porque ainda precisavam de uma revelação para se libertarem de suas próprias barreiras internas. Elas estavam em um estado de espera, um intervalo entre a vida terrena e a união plena com o divino. Não era uma punição, mas uma consequência natural das escolhas que haviam feito e das percepções limitadas que ainda carregavam. Enquanto eu as observava, percebi que essa revelação não era apenas sobre elas, mas também sobre mim. Eu tinha a oportunidade de compreender essa verdade agora, antes de me tornar uma dessas almas em espera. A presença me mostrava que a verdadeira conexão espiritual não podia ser construída sobre justificativas pessoais, mas precisava de uma rendição completa a uma verdade que transcendia a compreensão humana. Senti uma compaixão profunda pelas almas naquele estado e, ao mesmo tempo, um alívio por ter recebido essa visão enquanto ainda havia uma oportunidade de escolher um caminho diferente. Compreendi que minha missão, ao voltar para o mundo físico, seria ajudar outras pessoas a evitar esse mesmo estado de estagnação. Minha vida ganhara uma nova dimensão, um propósito que ia muito além de mim mesmo. A visão começou a se dissipar e as almas em espera foram se tornando cada vez mais distantes, como sombras que desapareciam na névoa. A presença me transmitiu uma última mensagem, que a liberdade espiritual vem da busca pela verdade, sem amarras, sem justificativas que nos prendem, e que essa liberdade estava ao alcance de todos que desejassem realmente encontrá-la. A cena ao meu redor desapareceu, e senti que estava sendo preparado para uma nova revelação. Sabia que ainda havia mais a aprender, mais a ser mostrado, e que, por mais intenso que fosse, cada visão era uma oportunidade de entender a essência do propósito e do amor. A presença ao meu lado me guiou para mais uma revelação, uma que se tornaria o momento mais intenso e perturbador de toda a experiência. O ambiente mudou novamente, e eu senti o peso de uma escuridão que parecia absorver toda a luz e todo o calor ao meu redor. Percebi que estava diante de algo que eu só poderia descrever como o inferno, mas não era como as representações de fogo e dor que eu havia visto em livros ou ouvido em sermões. Esse inferno era uma ausência absoluta de amor, um vazio tão profundo que minha alma se contraiu só de estar ali. Diante de mim, vi almas que pareciam perdidas, flutuando em uma escuridão densa, incapazes de encontrar qualquer ponto de orientação. Eram figuras indefinidas, sem rostos ou expressões, apenas sombras de tristeza e solidão. Cada uma delas parecia envolta em uma nuvem de desespero, como se estivesse eternamente presa em uma dor sem nome, uma dor que vinha de dentro, da própria ausência de conexão com o divino. Não era uma punição, mas uma condição que elas mesmas haviam escolhido, ainda que inconscientemente,
ao longo de suas vidas. O que mais me impressionou foi a percepção de que essas almas não estavam ali por causa de erros específicos, mas por causa de uma decisão mais profunda, a de viver separadas do amor divino. Vi que muitas delas tinham justificativas e interpretações que as afastaram da verdadeira conexão. Haviam escolhido seguir caminhos que, embora parecessem satisfatórios no plano físico, as deixaram vazias espiritualmente. A presença ao meu lado me transmitiu uma verdade dolorosa. O inferno era uma consequência natural das escolhas que elas fizeram. Era a falta total de amor, de luz, de tudo o que eu agora compreendia como essencial para a existência plena. Essas almas não estavam sendo punidas por Deus. Elas estavam simplesmente colhendo o que haviam semeado. Ao escolherem viver sem conexão com o divino, sem buscar uma verdade maior, acabaram por criar um espaço de separação que agora as mantinha isoladas em um vazio absoluto. A cada instante que passava ali, sentia o peso daquele lugar. O vazio era tão intenso que, por um momento, pensei que talvez eu mesmo pudesse ficar preso ali. Mas a presença divina me envolveu com uma espécie de escudo, um amor que era quase tangível, protegendo-me de ser consumido pela escuridão ao meu redor. Esse amor me permitiu enxergar o que eu precisava entender, sem me perder no vazio que engolia aquelas almas. Entre as sombras, reconheci algumas das mesmas almas que eu havia visto na espera. Percebi que, para muitas delas, o inferno era uma extensão daquele estado de estagnação, uma consequência de nunca terem se desprendido de suas justificativas e de suas interpretações limitadas. Não era o inferno de fogo e tortura que as religiões descrevem. Era um estado de isolamento completo, onde não havia qualquer ligação com o divino ou com o amor. A dor que sentia ao observar aquilo era indescritível, uma dor que vinha da compreensão de que esse destino não era inevitável. Essas almas não estavam ali porque eram más, mas porque haviam se afastado tanto da luz que, quando chegou o momento, simplesmente não puderam enxergar o caminho de volta. Foi uma lição dolorosa, mas ao mesmo tempo poderosa. A presença então me fez entender que o inferno era, na verdade, uma escolha. Não uma escolha consciente, mas uma decisão tomada ao longo de muitas ações, muitas pequenas justificativas que, aos poucos, foram se somando até formar uma barreira intransponível. Era um estado de ser, uma consequência de viver separado do amor divino. Compreendi que, ao voltar para a vida, eu teria a responsabilidade de compartilhar essa verdade com aqueles que estivessem dispostos a ouvir. Que o inferno não era uma ameaça de castigo, mas uma advertência sobre o que significa viver sem o propósito de conexão espiritual. Aquilo me deu uma clareza imensa sobre o meu próprio caminho e sobre a importância de buscar a verdade em cada escolha, em cada relacionamento, em cada pensamento. Assim que essa revelação se assentou em meu coração, senti o ambiente ao meu redor começar a se dissipar. O inferno não era um lugar para onde eu deveria ir, mas um entendimento que eu deveria carregar comigo, um lembrete constante de como eu queria viver e de como eu poderia ajudar outros a encontrar a paz e a conexão que todos buscávamos, mesmo que, às vezes, não soubéssemos. E então, envolto novamente pela luz da presença divina, fui guiado para a próxima parte da minha jornada, com uma compreensão renovada sobre o propósito de minha existência. Assim que o cenário do inferno desapareceu, senti-me novamente envolto pela luz suave e acolhedora da presença divina. Depois das revelações intensas e dolorosas, fui tomado por uma sensação de alívio, uma paz que parecia renovar minhas forças e me preparar para o próximo passo dessa jornada. Eu sabia, de alguma forma, que essa experiência estava se aproximando do fim, mas ainda havia algo que eu precisava compreender antes de retornar à vida. A presença então me mostrou duas visões distintas de um futuro que eu ainda poderia construir. Eu fui transportado para uma espécie de espaço onde o tempo parecia se dobrar sobre si mesmo, onde passado, presente e futuro coexistiam. Diante de mim, vi uma primeira versão de mim mesmo, continuando minha vida da maneira como sempre fiz. Nessa visão, eu não havia feito nenhuma mudança, e tudo seguia como estava antes do acidente. Vi a rotina familiar que eu tanto valorizava, meus dias de trabalho, minha relação com Owen,
As noites tranquilas em Asheville, cercado pelas montanhas e pela natureza. A princípio, parecia uma vida pacífica, como eu sempre imaginei. Mas, ao olhar mais de perto, percebi algo estranho, um vazio que se aprofundava gradativamente, como uma rachadura em algo aparentemente sólido. Havia uma falta de propósito, uma ausência de sentido que, no início, eu ignorava, mas que se intensificava a cada ano que passava. Conforme a visão avançava, via a minha imagem envelhecendo, presa em uma rotina que antes eu valorizava, mas que agora me parecia sufocante. Eu continuava vivendo como antes, preso nas mesmas escolhas, nas mesmas justificativas que haviam me levado ao estado em que estava. O amor entre Owen e eu ainda existia, mas havia uma distância invisível que crescia entre nós, uma desconexão espiritual que fazia o relacionamento parecer incompleto, carente de algo essencial. A visão então mostrou o fim dessa versão de minha vida. Eu morria sem ter feito a conexão espiritual que agora compreendia ser essencial. O vazio que senti naquele instante foi profundo e doloroso. Uma angústia silenciosa de alguém que, ao final de tudo, percebe que viveu apenas a superfície da vida, sem jamais tocar seu verdadeiro propósito. Então, a presença me mostrou uma segunda visão, uma possibilidade diferente, caso eu escolhesse mudar minha vida. Nessa visão, vi a mim mesmo retornando ao mundo físico com um propósito renovado. A princípio, senti medo, pois sabia que isso significava que minha vida nunca mais seria a mesma. Percebi que voltar significava confrontar minhas escolhas, questionar a relação com Owen e abraçar um caminho que me afastaria da segurança que eu tanto prezo. Mas ao olhar mais profundamente para essa segunda possibilidade, comecei a ver algo novo. Eu vi a mim mesmo compartilhando o que havia aprendido, guiando outras pessoas que, assim como eu, buscavam um sentido maior, uma conexão espiritual verdadeira. Eu estava rodeado por pessoas que procuravam respostas, que sentiam o mesmo vazio que eu havia experimentado. Vi que meu testemunho, minha experiência, poderia servir de guia para aqueles que também enfrentavam dilemas de identidade, amor e propósito. Nesta segunda visão, meu relacionamento com Owen também mudava. Não era fácil, e havia muito a ser enfrentado. Havia dor, hesitação e a necessidade de reconstruir a relação com um novo entendimento. Percebi que essa mudança me afastaria de algumas coisas que amava, mas também traria uma conexão mais profunda com o divino, uma paz que eu nunca havia experimentado antes. Ao final dessa visão, vi a mim mesmo em paz, vivendo com propósito, aceitando as dificuldades com serenidade e guiando outros para encontrarem a verdade que eu havia descoberto. Quando a visão terminou, a presença me deu a liberdade de escolha. Eu poderia retornar com essa nova compreensão e tentar viver de acordo com o que havia aprendido, ou poderia seguir em frente, deixando tudo para trás. Senti que era uma escolha que poucos têm a oportunidade de fazer e que a responsabilidade de escolher corretamente era imensa. Sabendo de tudo o que estava em jogo, tomei minha decisão. Eu escolheria voltar, mesmo sabendo que seria difícil, que haveria dúvidas e conflitos. Sentia que minha missão não estava completa. Era como se um fogo dentro de mim fosse reacendido, uma força que me impulsionava a retornar, a guiar outros e a viver com a integridade que eu agora entendia ser essencial. A presença me envolveu em uma paz profunda, como se aprovasse minha decisão. Eu sabia que, embora estivesse prestes a voltar ao mundo físico, nunca mais estaria sozinho. Aquela presença, aquele amor, estaria comigo em cada passo, em cada desafio que enfrentasse. Com uma última onda de luz, senti meu ser começar a se desprender desse espaço, sendo puxado de volta ao meu corpo. A missão estava clara. Eu voltaria para ajudar outros a encontrar o mesmo caminho, a compreender as verdades que eu agora carregava em meu coração. Enquanto a luz da presença divina lentamente desaparecia, fui tomado por uma última onda de paz e aceitação. Sentia-me pronto para voltar, carregando em meu coração o propósito de viver uma nova vida e compartilhar tudo o que eu havia aprendido. A sensação era como acordar de um sonho profundo, uma espécie de despertar, mas ainda sem saber exatamente como isso se manifestaria quando estivesse de volta ao mundo físico. Comecei a sentir meu corpo novamente, o peso, a densidade
e, logo em seguida, a dor. Era como se estivesse mergulhando em uma realidade muito mais pesada do que a dimensão de luz e paz da qual eu vinha. A dor se espalhou por cada parte de mim, intensa e impiedosa, e senti a dificuldade de respirar, como se meu peito estivesse comprimido por um peso insuportável. O som do ambiente ao meu redor começou a se tornar mais nítido, o bip das máquinas, vozes abafadas e, em meio a tudo isso, uma mão segurando a minha. Abri os olhos com dificuldade e vi Owen ao meu lado, seus olhos vermelhos e cansados, como se ele tivesse estado ali, aguardando, sem saber se eu voltaria. Ele me olhou com uma mistura de alívio e incredulidade, apertando minha mão com uma intensidade que parecia desesperada. "Você voltou, Blaze", ele disse, com a voz trêmula. "Eu achei que tivesse perdido você." Senti uma mistura de emoção e dor, tanto física quanto emocional. Eu sabia que aquele homem ao meu lado era alguém que eu amava profundamente, mas agora eu carregava uma verdade que poderia mudar tudo entre nós. Ainda assim, segurei sua mão de volta, sentindo o calor do contato humano e o amor que ainda fluía entre nós. Era uma sensação conflitante, amar alguém intensamente e, ao mesmo tempo, saber que nossa vida juntos não poderia ser a mesma. Nos dias que se seguiram, minha recuperação foi lenta e dolorosa. Owen estava sempre ao meu lado, cuidando de mim com a paciência e a dedicação de alguém que realmente ama. Havia um vínculo entre nós, algo inquebrável, mas eu sentia que uma barreira invisível começava a se formar, uma barreira feita das verdades que eu agora carregava e que em breve teria de compartilhar. O momento de nossa conversa inevitavelmente chegou. Certa noite, quando estávamos em casa, sentei-me ao lado de Owen e, depois de um longo silêncio, comecei a contar a ele sobre a experiência que eu havia vivido, sobre as revelações, sobre a presença divina e as verdades espirituais que haviam me sido mostradas. Ele me olhava em silêncio, absorvendo cada palavra, mas eu via em seu rosto a dificuldade de entender. Afinal, eu estava falando de uma jornada espiritual que desafiava tudo o que ele conhecia e acreditava. "Thanassa, então, o que isso significa para nós?" Ele finalmente perguntou, com uma dor velada em sua voz. "Significa que eu preciso buscar um caminho de conexão mais profundo", respondi, hesitante. "Eu preciso viver de acordo com o que foi revelado a mim, mas isso não muda o amor que sinto por você. Apenas nos leva a um novo entendimento sobre quem eu sou e sobre como posso servir a um propósito maior." Owen olhou para mim por um longo tempo e percebi que ele também estava sendo desafiado a ver nosso relacionamento sob uma nova luz. Era uma transição difícil e eu sabia que ele precisaria de tempo para processar tudo. Apesar da dor que isso causava, eu sentia que era o único caminho honesto, a única forma de viver em paz com o que eu havia aprendido. Aos poucos, a vida começou a tomar uma nova forma. Encontrei apoio em uma igreja local, onde conheci pessoas que, assim como eu, estavam buscando um propósito espiritual mais profundo. Foi lá que iniciei um grupo de estudo e partilha, onde comecei a compartilhar minha experiência, ajudando outras pessoas que também estavam em busca de respostas. Fui surpreendido pela quantidade de pessoas que se aproximaram, buscando compreender melhor suas próprias vidas, seus próprios conflitos internos e suas próprias dúvidas espirituais. Owen e eu ainda compartilhamos uma conexão, mas nosso relacionamento se transformou em algo mais espiritual e menos físico. O amor permaneceu, mas agora com uma dimensão mais profunda, ancorada na compreensão mútua e no apoio em nossas jornadas pessoais. Ele compreendeu, em seu próprio tempo, que minha experiência de quase morte havia me transformado, e aos poucos ele começou a respeitar e até admirar o caminho que eu agora escolhia seguir. Hoje, sinto-me em paz, vivo com a certeza de que minha missão é ajudar aqueles que buscam sentido, aqueles que enfrentam os mesmos dilemas de identidade e propósito que eu enfrentei. Cada dia é uma oportunidade de compartilhar a luz que me foi mostrada, de mostrar que há um caminho de conexão para todos que o desejam. Não importa o quão difícil tenha sido essa jornada, estou onde deveria estar, vivendo com propósito e verdade, e com a paz de saber que estou alinhado com algo muito maior do que eu,